Fala galera, tudo bem com vocês? Presença ilustre do meu ventilador, brincadeira. Tudo bem com vocês? Gustavo falando. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e comente aí sobre as visões que vocês querem que eu tenha sobre algumas coisas. Eu tenho algumas visões polêmicas e diferentes das tradicionais, o que hoje em dia muita gente tem medo de fazer. Eu não ligo a mínima da minha opinião, por mais machista, ou escroto, enfim, que possa parecer. Hoje eu vim falar aqui um pouquinho do porquê que eu acho que eu tenho compulsão alimentar, porque basicamente eu não tenho esse diagnóstico, tá? Eu não fui no médico e o médico falou assim: olha, você tem compulsão alimentar. Eu me conheço, eu não preciso que um médico fale isso pra mim. Eu ir até o médico, pro médico me falar o óbvio, é não se conhecer o suficiente, né? Eu tenho compulsão alimentar, acredito eu, que pela forma pela qual eu fui criado. Por que eu digo isso? Porque eu fui criado numa casa onde nós não tínhamos do bom e do melhor. Era difícil conseguir mistura. Teve um tempo que meu pai ficou desempregado, a minha avó que comprava mistura e levava pra gente. E aí criança, né? Come, né? Coloca o prato e deixa a comida. Minha mãe sempre ensinou a gente a colocar o prato. Então desde que a gente começou a alcançar o fogão, né? A altura do fogão ali, minha mãe já fazia a gente se servir, já pra tirar os maus hábitos, enfim, eu acho que isso até é legal. E aí ela sempre falava: se você colocar, você vai comer. E não tinha moleza não, eu só levantava dali na hora que eu terminasse de comer. Só levantava dali a hora que eu terminasse de comer. Já teve vezes que eu fiquei 4 horas sentado na mesa, porque eu não aguentava comer. Eu falei pra minha mãe que eu não queria mais, ela falou: não, você não colocou? Essa comida não vai pro lixo, tem gente passando necessidade, tem gente que queria estar comendo o que você colocou no prato para comer, então você vai comer. E eu não acho que minha mãe tá errada não, minha mãe tá certíssima. Eu vou fazer isso com meus filhos, se um dia eu tiver, nem sei se eu posso ter, mas se um dia eu tiver, eu vou fazer isso também, porque com isso eu aprendi a dar valor nas coisas e na comida e entender a consequência dos meus atos. Se eu agir de tal forma, eu tenho que arcar com as consequências daquilo. Então, parece uma atitude boba, uma atitude simples, mas ela é carregada de diversos fatores, de diversos aprendizados. Então, você fez, arque com as consequências. Você escolheu, vá até o final com a sua escolha. Não desperdice comida, né? Vá até onde você aguenta. Só que isso encadeou que eu passei a comer mais, né? Mais do que eu estou habituado, né? Porque já não aguentava mais, mas eu coloquei, então eu tinha que comer. Isso fez com que o meu estômago laceasse para que a comida cabesse, porque eu queria brincar, eu queria, sei lá, jogar bola, videogame, eu não queria ficar ali, né? 4 horas sentado olhando pro prato, a comida esfriava e tal. Com isso eu aprendi a comer rápido, porque eu queria brincar e tal, então eu comi rápido. E até hoje eu sou assim, agora que eu tô fazendo dieta, eu tenho que me controlar, comer mais devagar, mastigar mais vezes para trazer pro meu cérebro a sensação de saciedade. O bagulho é sinistro. Não é só comer menos. Quando você for comer, você tá com a fome de 9 mendigos, você quer comer até o reboco da parede, mas você tem que comer devagar para trazer a sensação de saciedade. Porque se você comer rápido,
seu cérebro vai entender que você não mastigou o suficiente, que você tem que comer mais. É uma loucura, é foda. É um caminho, é o que o povo fala, é um caminho sem volta. Quanto mais longe você vai, mais difícil fica de voltar, né? Então, quanto mais você engorda, mais difícil fica de emagrecer. E aí foi isso. Aí eu, por comer mais, alaciava meu estômago, eu não conseguia queimar tudo aquilo de caloria que eu colocava no prato que eu comia. E eu fui criando hábito. De comer até ver o fim da comida. E talvez seja por isso que hoje eu não consiga não comer. Eu não consigo não comer o que eu coloco. Então eu posso fazer uma montanha de feijoada e não sei o que, qualquer coisa. Montanha. Todos os pratos aqui em casa são pratos fundos. Eu não tenho prato raso. O único prato raso que eu tenho é aquele de sobremesa, que é desse tamanho aqui. Então, prato raso não tem. Então, você coloca tudo aquilo de comida, faz uma pirâmide e tem que comer tudo. Eu não consigo. Ah, refrigerante. Vai tomar também. E é assim para tudo. Fritar batata. Ah, fritei muita batata. Eu vou comer toda a batata. Porque no outro dia ela vai estar borrachuda e... Então, a minha compulsão pode ter vindo também da forma que eu fui criado. Teve um momento da minha infância que eu emagreci bastante também, porque eu estava com anemia. E quem é da minha época vai saber. Tinha um remédio que chamava Fome de Leão, era um xarope. Ana, aquilo abriu um apetite de um jeito. E eu comia. Depois eu sarei e a minha mãe, instinto de mãe, medo de eu ficar doente de novo, ela continuou me dando. Aí juntava, eu colocava muita comida, eu tava com muita fome, e sempre foi assim. Só que quando você é mais novo, você pratica mais atividade física, querendo ou não. Então eu jogava bola, eu corria e tal. O pessoal diz que o seu metabolismo muda depois de tal data. Não muda. O que muda de fato é a sua perca calórica. Você, a partir de uma certa idade, você já não tem mais a mesma energia que antes, disposição para fazer certas coisas, pelo dia a dia, pelas responsabilidades, pelas preocupações, por N fatores. E aí você acaba gastando menos calorias. Se você tem menos energia, você exercita menos e você gasta menos caloria. E isso vai te engordando. Eu tô numa fase que eu levanto da cama e sento para trabalhar. Levanto para trabalhar, sento para comer. Terminei de comer, deito um pouquinho para dar uma descansada. Depois, sento de novo para trabalhar. Ou seja, eu nem sei o que é ficar de pé. Quando eu fico de pé, dói as costas. Por quê? O músculo claro, todos os meus músculos estão enfraquecidos, porque não há mobilidade, o corpo da gente foi feito para se movimentar, não tem mobilidade. Eu me exercito pouco, não estava indo para academia, ontem eu fui. Eu voltei com muita dor nas costas, muita dor nas costas. Falta de mobilidade. O abdômen, que é o responsável por manter o nosso corpo ereto, o nosso corpo de pé, e o músculo das nossas costas também, beleza? Mas o abdômen principalmente, que é o que faz nosso corpo se levantar, ele não trabalha, ele simplesmente não trabalha, porque quando você está sentado, você não exercita o abdômen, você está sentado, né? É uma coisa eu pôr esse estojo aqui assim, ó, pôr ele de pé aqui assim, não tem resistência nenhuma aqui ou aqui, tá? Então se eu apoiar ele, não tem resistência nenhuma, então é basicamente isso. Então, é importante a gente se movimentar, a gente trabalhar.
eu tô pensando em voltar a trabalhar presencial, porque querendo ou não, você tem que ter um horário para acordar, você tem que ter tem que se mexer para chegar até lá, né? Não é viável ir de carro, né? Então eu teria que me locomover de a pé, então querendo ou não ia ter mais gasto metabólico, eu não ia ficar 100% sentado deitado, que é o que acontece hoje. Hoje se eu dou 100 passos, eu acho que é muito. É 1.000 passos. Se eu dou 1.000 passos, eu acho que é muito, é um absurdo. Fora ontem que eu fui pra academia, eu fiz 4 km e tô com certeza mais de 1.000 passos. Mas é muito difícil, é muito difícil. Eu acho que minha compulsão alimentar vem, então, da minha infância, da forma que eu fui criado. Eu não repudio, não acho que tá errado, eu só acho que tinha que ter tido um limite. Por exemplo, quando eu sarei da pneumonia, tinha que ter parado com o xarope que abre apetite. Eu já estava bem, né? E aí eu continuei comendo, e isso por muito tempo você cria um hábito, né? Eu fui comer lanche, para vocês terem ideia, eu passei a ter o hábito de comer lanche, eu tinha 18 anos já. Eu nunca tinha comido um lanche de McDonald's, de Burger King. A nossa infância, eu digo nossa infância porque foi eu e minha irmã. Tem a diferença de 1 ano entre eu e ela. Eu sou mais velho. A nossa infância foi muito difícil. Eu me lembro de uma vez só meu pai levar a gente no Habib's, porque tinha aqueles tobogã, piscina de bolinha, eu acho que era para uma programação do meu pai e minha mãe, eu não lembro. Eu cheguei, eu queria brincar. Então eu lembro de ter comido uma esfirra, porque meu pai ficou enchendo meu saco, minha mãe também, aí eu comi uma esfirra lá só. Mas eu queria brincar, subir no tobogã, descer, eu era um macaco, não parava um minuto. Então, hábitos ruins de lanche e fast food, eu fui construir, eu tinha 18. Lembra que eu tinha um físico bom até os 18. Então, falta de exercício e hábitos alimentares ruins começou depois dos 18. A pandemia veio, eu tinha 23, então 19, 20, 21, 22, 23. 5 anos ali, 4 anos de hábitos ruins, e conforme a idade passa, menos exercício você faz, e aí as coisas vão piorando. Então, depende da gente, depende só da gente. Ontem eu fiz por opinião não jantar. Eu fiquei com muita fome, dor de cabeça. Eu deitei na cama e eu comecei a pensar em várias coisas. E se eu sair pra dar um rolê? Porque eu tenho essas, às vezes eu quero sair só pra dar uma acelerada, eu gosto de acelerar. Então às vezes eu gosto de catar o carro só pra dar uma acelerada. E se eu sair pra acelerar? Aí eu pensei, eu não posso. Porque uma coisa leva a outra. Era 2h40 da manhã. Aí eu falei, não vou fazer. Porque eu vou pegar o carro, vou dar umas aceleradas, aí eu vou passar no Burger King, na frente do Burger King e do McDonald's, e aí eu vou, já tô aqui, né, vai, só mais um dia, e aí você tá sempre começando, você nunca passa do início, né? Então é isso, rapaziada, é isso, moçada, é isso, garotada, foco no objetivo. Eu gosto muito de assistir um cara que fala assim, mais foco, menos ansiedade. Mas eu não tenho ansiedade, então foco no objetivo. Vamos com tudo, que um dia a gente vence. Não esquece de curtir, se inscrever e comenta aí o que você acha sobre isso. Façam uma reflexão sobre a infância de vocês. Pensem e analisem. Fala, caralho, talvez eu faça tal coisa porque na infância minha mãe me obrigava a fazer isso. Ou na infância eu tinha que fazer tal coisa, é por isso que eu faço tal coisa hoje.
Façam uma reflexão e vejam se faz sentido e se com vocês é assim em algum aspecto, qualquer aspecto da vida, tá? Beleza? Tamo junto, beijo no coração. Curtiu? Vou te pegar, hein, maluco? Curte aí. Falou, um beijo.